Olá, muito boa tarde para você. O Globo Esporte começa agora com a notícia do dia. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi alvo hoje de manhã de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga a manipulação de apostas esportivas. A Lívia Laranjeira está ao vivo, direto lá no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, para explicar toda essa história para a gente. Oi, Lívia, boa tarde para você. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpriram hoje 12 mandados de busca e apreensão. Não há, nesse momento, nenhum mandado de prisão expedido, mas foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão em endereços aqui no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte e em outras 3 cidades mineiras. Aqui no Rio, os agentes da PF estiveram no Ninho do Urubu, também na sede do Flamengo, na Gávea, e na casa do Bruno Henrique. E apreenderam celulares, computadores, documentos, tudo para dar sequência a essa investigação. O Bruno Henrique é suspeito de ter provocado um cartão amarelo para beneficiar apostadores no jogo contra o Santos, em novembro do ano passado, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O Flamengo perdia o jogo por 2-1 e já no finalzinho da partida, aos 50 do segundo tempo, o Bruno Henrique fez uma falta no Soteldo, recebeu o cartão amarelo, logo depois reclamou com o juiz, ofendeu o juiz e acabou sendo expulso. Essa é a situação que está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Débora. Perfeito, Lívia, a gente acompanha as imagens desse jogo. E é importante a gente saber também qual é a posição do Flamengo com relação a isso. O Flamengo, Débora, decidiu não afastar o jogador. O Bruno Henrique teve uma conversa com o pessoal do departamento de futebol logo depois do início da operação e foi decidido que ele seguiria normalmente as suas atividades. A gente tem imagens da chegada do Bruno Henrique aqui ao Ninho do Urubu na manhã dessa terça-feira. Está um pouco distante, tem um pouco de gente na frente da imagem, mas dá para vê-lo de boné descendo de um carro branco por volta aí de 9 da manhã. O treino do Flamengo estava previsto para as 9h30. Então o Bruno participou normalmente da atividade e segue aqui no Ninho com o restante do elenco, porque o Flamengo viaja hoje à tarde para Belo Horizonte. O Bruno está confirmado nessa viagem. Amanhã o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e o Bruno está liberado para jogar. O Flamengo respalda o jogador, disse que vai apoiar as autoridades, mas que também confia no jogador. Então ele segue integrado e segue à disposição do Felipe Luiz. Débora. Tá certo, então, Lívia, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a falar mais com você para falar também dessa parte esportiva, né? Como a Lívia antecipou, o Flamengo joga quarta-feira, tem final da Copa do Brasil no domingo também, muita coisa pela frente. Oi, Gabi, boa tarde para você. O que você nos conta? Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É importante destacar que essa investigação do STJD, ela corre em paralelo da investigação da Polícia Federal. Em agosto desse ano, a CBF encaminhou para o STJD as informações sobre a possibilidade de manipulação de apostas por parte do Bruno Henrique. A CBF, na verdade, o STJD encaminhou para a Esportes Radar, que é a agência credenciada pela FIFA para fazer esse tipo de investigação. E a agência concluiu que não houve irregularidade por parte do jogador. O STJD fez a sua própria análise e concordou com a Esportes Radar, basicamente por 3 motivos. Na visão do STJD, o lance que gerou o cartão amarelo, que é ele que está sendo averiguado, ele não é um lance claro de cartão amarelo, ou seja, havia possibilidade do árbitro sequer dar um cartão ou até nem dar falta na visão do STJD. Além disso, o fato dele ter sido tomado apenas nos acréscimos do segundo tempo, o que levou a crer o STJD de que se ele tivesse deliberadamente a vontade de sofrer esse cartão para manipular apostas, teria sido do decorrer do jogo sem riscos dele não acontecer. E terceiro, concordou com a análise do próprio jogador, a defesa do Bruno Henrique, ele foi ouvido, em que diz que é comum jogadores forçarem cartões amarelos nas vésperas de partidas importantes. E era o caso. O Flamengo enfrentou o Fortaleza na sequência do Santos e depois pegaria o Palmeiras. E aí sim, o Bruno Henrique não queria estar fora do jogo contra o Palmeiras, porque ainda sonhava em ser campeão brasileiro. Bom, além disso, os valores das apostas, de 1.500 a lucros até de R$6.100. Eles entenderam que não era o suficiente para uma manipulação. A gente tem agora o Martim Fernandes, jornalista, para falar para a gente, explicar por que a investigação da Polícia Federal corre.
Essa investigação começa com um alerta emitido por 3 casas de apostas que notaram a abertura de contas 24 horas antes do jogo entre Flamengo e Santos e uma movimentação incomum de apostas em o Bruno Henrique tomar cartão. Esse alerta é enviado para a CBF, que então repassa para o STJD e para a Polícia Federal. O STJD analisou o caso do ponto de vista esportivo e não viu ali motivo para abrir uma investigação, até porque o STJD não tem poder de polícia, não tem como ter acesso ao celular do jogador, não tem como pedir busca e apreensão. E o STJD também levou em consideração o fato de o jogador estar pendurado. Ele já tinha tomado 2 cartões amarelos, se ele tomasse o terceiro como tomou, ele seria suspenso no jogo seguinte. A Polícia Federal, sim, abriu uma investigação a partir desse alerta e começou a trabalhar para estabelecer uma conexão entre o jogador e os apostadores. Vale lembrar aqui que o Bruno Henrique está só sob suspeita, ele não foi indiciado, muito menos condenado. A gente ainda não tem como saber quais vão ser as consequências esportivas e nem criminais desse caso. Por isso eu já aciono também a Vitória Leite, direto de Belo Horizonte, trazendo informações do alvo de uma investigação, né, de casos de apostas. A gente fica nesse momento até medindo as palavras para não ser injusta também com o Bruno Henrique nesse momento. A Vitória Leite tem acompanhado tudo direto da polícia. Vic, bom dia, conta pra gente o que realmente está acontecendo, quais são os passos da polícia nesse momento. Bom dia, Mari. Um beijo para você, pessoal do estúdio, também para quem está em casa acompanhando a gente. Pois é, a gente está em frente à sede da Polícia Federal aqui de Belo Horizonte. E por que estamos aqui, né? Porque foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão pelo país e os 2 estados envolvidos, no caso, nesses mandados seriam o Rio de Janeiro, onde ficam casas do jogador, e também o Ninho do Urubu, o CT do Ninho do Urubu, onde mais cedo foi cumprido esse mandado, e algumas casas de familiares. E aqui, casas de pessoas relacionadas, amigos ou jogadores que já atuaram com o Bruno Henrique em algum momento da vida aqui em Belo Horizonte, também região metropolitana, Lagoa Santa, Vespasiano, Ribeirão das Neves foram as cidades. Vamos tentar explicar para vocês por partes o que está acontecendo, né? Existe um grupo de ação especializado em combate ao crime organizado, que é o GAECO, e o GAECO do Distrito Federal iniciou, então, essa investigação para entender o que aconteceu de movimentação estranha naquela partida do Flamengo e Santos, em que o Bruno Henrique teria levado o terceiro cartão amarelo e depois a expulsão, né? Ele já teria levado o terceiro cartão amarelo e ficaria suspenso, mas foi expulso, ficou suspenso na rodada seguinte, que seria um jogo contra o Fortaleza, desculpa. E aí, o que aconteceu? Diante dessa movimentação, eles perceberam que existe um órgão de consultoria, de fiscalização, que percebeu que várias apostas foram feitas neste cartão amarelo, então foram feitas em cima do cartão amarelo do Bruno Henrique naquela partida por familiares do jogador e também por pessoas ligadas a ele. Por isso os mandados de busca e apreensão nessas cidades que eu citei. E aí o que teria acontecido? Uma probabilidade normal do Bruno Henrique de levar cartão num jogo era de 20%, então 1 a cada 5 jogos. Antes daquela rodada começar, passou para 90%. Por quê? Porque o número de pessoas que apostaram no Bruno Henrique naquele cartão amarelo aumentou exponencialmente. E foi aí que eles estranharam essa movimentação aí, essa quantidade de pessoas apostando em cima do Bruno Henrique. E aí que a investigação, de fato, começa. Então, ela teve início a partir de uma comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, que é da própria CBF, e uns relatórios que foram entregues à investigação são da International Betting Integrity Association e a Sports Radar. Então, são empresas que fazem análise de risco e essas suspeitas, então, de manipulação de resultado. E aí, por isso, então, que tanto a Polícia Federal daqui, né, do Estado, no caso de Minas Gerais, e também do Rio de Janeiro, estão atuando em conjunto com o Distrito Federal, que é onde tudo teria começado, porque foi ali que teve o jogo, né, foi no Mané Garrincha. E só pra gente fechar, além dessa movimentação estranha, desse número de apostas em cima deles, muitas contas dessas localizadas, né, dessas pessoas próximas ao jogador, teriam sido criadas um dia antes do jogo ou no mesmo dia. Então, por isso que essa movimentação, de fato, ela levanta suspeitas. É claro, tudo sob o campo de suspeita ainda. Mais pra frente a gente vai ter mais informações do próprio Flamengo também. Logo, logo a gente vai poder ouvir com relação a esse caso, mas
de fato, a parte policial já está acontecendo e a investigação está sendo feita por aqui também. Mari. Boa, Vitória. E a gente tem conversado desde cedo, eu tirado algumas dúvidas também com a Vitória, e a gente vai conversar sobre o caso. Claro, nesse ponto que a Vitória disse, ainda sob a conversa de suspeita e ainda do início de uma investigação. A Vitória citou o lado do Flamengo, eu quero acionar também o Pedro Henrique Torre, trazendo o lado do rubro-negro e como isso tem repercutido também no Rio de Janeiro. Pedro, bom dia. Tudo bom, Mari? Bom dia, um abraço aí para o Marra, para o Prats, um beijo para você. Pois é, não tem como repercutir bem, né? Um terremotozinho causa um grande terremoto também, depende do ponto de vista, porque chacoalha o ambiente, não tem como ser diferente essa investigação sobre o Bruno Henrique, questão de esquema de apostas, a operação muito bem detalhada aí pela Vitória, porque o Flamengo foi surpreendido com essa ação pela manhã e aí, enfim, a agente da Polícia Federal batendo na sede da Gávea, onde nós estamos aqui nesse momento, aqui atrás, né, a sede da Gávea, também no Ninho do Urubu, onde tem, como eu disse, um serviço de hotelaria lá dentro, então cada jogador tem o seu quarto, seus pertences, o Bruno Henrique tem o dele, então aí vão para lá pegar pertences, itens ali que estão incluídos nesse mandado de busca e apreensão. Na casa do jogador também, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então ele foi acordado, aí levaram, enfim, pertences como computador, celular, etc. Tudo para ser devidamente investigado, para algum tipo de investigação. E o Bruno Henrique acabou também surpreendido com essa situação. O Bruno Henrique seguiu para o Ninho do Urubu, onde tinha o treinamento marcado para as 9h30, quer dizer, quase 2 horas atrás. Lá está ainda treinando e a programação indica que ele segue para Belo Horizonte, onde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Belo Horizonte, onde é a sua terra natal e onde é também alvo de operações da Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, o Bruno Henrique, o Flamengo divulgou uma nota que não teve acesso aos autos ainda do processo, nem nada desse sentido, porque é sigiloso, mas que apoia o jogador por conta, obviamente, da presunção de inocência, ele vai poder se defender, e manteve a programação normal do Bruno Henrique, porque ele é investigado, por exemplo. É diferente do caso do Paquetá, que já avançou, que foi denunciado. A questão das pessoas próximas do Bruno Henrique, investigadas também, parentes, amigos, como detalhou a Vitória. A assessoria pessoal do jogador disse que não vai se manifestar nesse momento, está tudo entregue ao Flamengo, que vai tocar como acha que deve neste momento a situação do atacante do camisa 27, ídolo histórico do Flamengo, mas a gente tem que aguardar os próximos passos até para saber como é que o Bruno Henrique vai lidar com toda essa situação, porque tem também uma questão, como tem no caso do Lucas Paquetá, uma questão psicológica, o jogador reagir em campo, enfim, como é que ele vai tocar o seu dia a dia, sabendo que agora ele é um investigado numa operação aí contra esquema de apostas de manipulação de resultados. Obrigada, Pedro, pelas informações. Eu acho que é isso também, né? Nesse momento, Marra, e é uma coisa que a gente mesmo está começando a talvez aprender a conviver, né? Talvez, infelizmente, passou a ser um assunto mais recorrente no nosso dia a dia, mas verdade é que não é o tipo de notícia que o Flamengo, nem que o Bruno Henrique, nem que a torcida e nem que o nosso futebol gostaria de estar debatendo nessa manhã, né? Não, sim, completamente fora do normal, né? Mas já está virando, de tempo em tempo, tem aparecido alguns casos, né? De novo, como a gente disse até agora, é ainda uma investigação. E eu acho que aí está, inclusive, o grande ponto da história. É uma investigação. Então, o futebol está sob investigação. Uhum. Os atletas estão sob investigação, as relações dos atletas. Isso é bom que todos saibam. Que, assim, olha, posso beneficiar... Não estou falando que foi isso que fez o Bruno Henrique, de novo, sim, né? Sim. Mas qualquer atleta que, às vezes, pode sentir a voz da tentação ou que pode ser mesmo convidado a fazer alguma coisa errada, é bom que ele saiba. Estão investigando até o Bruno Henrique, né, que é um grande campeão, que é um jogador do Flamengo, então vão investigar todo mundo. Eu acho que eu faço essa leitura. A grande notícia, antes de tudo ser esclarecido, estão investigando todo mundo. Como que você vê toda essa situação, Prats?
A gente precisa pontuar que o que houve no ano passado, né, é diferente em relação ao Bruno Henrique agora, que é um caso muito específico, muito particular. Tem chamado muito a atenção, entre muitas coisas, é a incrível facilidade de apostadores em ter contato com jogadores. Muita facilidade, os apostadores falam ou diretamente com os atletas, ou com agentes dos atletas, ou quem conhece os atletas. Não sei se é o caso do Bruno Henrique, que está sendo investigado, mas nós vimos nos casos do ano passado, e foram muitos jogadores que participaram desse tipo de situação, que a gente viu em alguns atletas até em vestiário brincando com isso, que iam ganhar 50, iam ganhar 100 para tomar cartão, para ser expulso. Então, assim, essa facilidade que parece realmente ser uma grande máfia, chama muito a atenção. Por que eu quero destacar isso? Porque não é fácil hoje em dia você ter contato direto com o jogador. O jogador é uma empresa, muitas vezes. Ele tem muita gente que trabalha por ele, trabalha com ele, e os apostadores geralmente têm contatos diretos com eles. Então, assim, o que muitas vezes você tem dificuldade de marcar, mal comparando, obviamente, de maneira até simplória, uma entrevista com o jogador, o apostador fala diretamente com ele, no vestiário, na concentração, no hotel. Então, assim, esse canal muito fácil de atleta com apostadores, de agentes de atletas com apostadores, chama muito a atenção. Para se tornar a máfia que se tornou no ano passado, quando foi uma investigação seríssima com muitos atletas que jogavam Série A e Série B, e agora o caso do Bruno Henrique investigado com algumas suspeitas que chamam muito a atenção de contato com ele, como falou bem a Vitória, o número de apostadores que aumentou de um dia para outro, né, já contando com um cartão que ele pudesse receber como recebeu. Isso chama muito a atenção. Esse é um ponto, eu quero colocar a Vitória aqui no nosso telão mais uma vez. Eu conversei com a Vitória mais cedo, tentando entender toda essa situação e por onde a investigação começa. Porque o Bruno Henrique, naquela partida, o Flamengo iria jogar no jogo seguinte contra o Fortaleza e depois Palmeiras, e ele estava pendurado. É muito natural você imaginar que um jogador, quando tem um jogo importante no jogo pulando o seguinte no outro, que ele tome um cartão. Às vezes para não viajar, às vezes para não correr o risco de ficar fora de uma partida tão importante. Então é natural, quem conhece de futebol, se você é um apostador, você olha lá, poxa, esse cara aqui tá pendurado, eu vou nele. Mas, Vitória, o que chama a atenção é, na verdade, de onde sai esse movimento, né? O movimento que sai de pessoas próximas do Bruno Henrique, por isso chama tanto a atenção também, né? Exatamente, Mari. E não só isso, né? Como eu falei para vocês, a probabilidade do jogador, a odd, né, no caso, para quem conhece esse esquema de como funciona uma casa de apostas, aumentou muito. Então, de 20%, que era um cara que tomava um cartão a cada 5 jogos, em média, passou para 90%. Por quê? Porque houve um número exponencial de apostas feitas em cima de um cartão amarelo do Bruno Henrique naquela partida. E aí, em cima disso, a pesquisa, né, que eu já falei sobre os dois órgãos, tanto o Sport Radar quanto o IBIA, as duas pesquisas mostraram que essas pessoas próximas ao jogador, algumas delas criaram as contas, os usuários, um dia antes, ou no mesmo dia do jogo. Então, essa é a movimentação que levanta suspeita. É claro que a gente não pode, de maneira alguma, dizer que isso partiu do Bruno Henrique. Quem está próximo do jogador acompanha o jogador, a família, amigos, acompanha também até número de cartões, enfim. Só que isso acabou prejudicando. De fato, a movimentação e o que foi feito acabou prejudicando. Então, diretamente, foram feitas apostas, segundo a investigação, né? Pelo irmão, pela cunhada e pela prima. Então, são 3 nomes aí que que vão receber também mandados de busca e apreensão. Isso é muito complicado, porque são pessoas muito próximas mesmo. E foram essas pequenas coisas que mostraram estranhamento de fato, a investigação. E aí aqui hoje na Polícia Federal a gente não conseguiu confirmar se esses mandados já foram cumpridos aqui em Belo Horizonte, porque como eu falei, está tudo sendo deflagrado a partir do Distrito Federal, né? Começou por lá e aí eles estão fazendo esse apoio aqui em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Mas nos próximos dias a gente deve ter mais informação com relação a isso, porque aí, a partir do mandado de busca e apreensão, a polícia vai pegar, no caso, os telefones, vai pegar trocas de e-mail, vai pegar computador, enfim, tudo que eles possam recuperar, algum tipo de conversa, algum tipo de evidência de que isso de fato foi ou não manipulado, ou se foi uma coincidência, mas uma coincidência que, infelizmente, estaria envolvendo pessoas muito próximas ao jogador. Mari. Eu acho que esse também é um outro ponto importante da gente levantar, porque é um universo completamente diferente de agora.
Não estou entrando no mérito, a gente não tem como, a gente mais uma vez repete, ele está sendo investigado, ele é um suspeito, né? Não tem nada que indique, que comprove que seja ou que não seja, então sempre na casa da suposição. Mas que também é uma novidade para o jogador. Às vezes, eu não sei, um hábito que um jogador tinha de ligar para uma tia e falar, nossa tia, esse jogo eu não vou, a gente está combinando aqui, sei lá, eu acho que eu vou acabar ficando de fora dessa partida porque eu estou sentindo a coxa. E aí a tia abre a boca para um primo e o primo faz uma aposta que o jogador não vai ser escalado. Sei lá, eu estou colocando aqui no ponto que... mais do dia a dia. Né? Os clubes talvez também terão que começar a ter essa conversa com os jogadores do nível de informação que você fala. Porque às vezes, não sei se é o caso ou não do Bruno Henrique, eles às vezes são colocados em situações que eles não imaginavam. Pode ser que foi um parente que sabia que ele ia tomar um cartão para descansar contra o Fortaleza e jogar contra o Palmeiras, faz uma aposta e o jogador é envolvido. Não sabemos. Mas que é uma relação nova, agora também com o nível de informação que você dá. Não, sem dúvida, né? É assim, Mari, o que houve naquela operação da Polícia Federal de Goiás no ano passado, né? Sim. Isso levantou muitas suspeitas. Sim. Porque a gente viu casos diferentes e as conversas que foram rastreadas ou foram divulgadas... eram muito óbvias, né? Então, assim, a gente viu jogadores tentando cooptar companheiros da equipe. A gente viu que outros jogadores... inicialmente pareciam realmente vítimas, depois eles gostaram da história e acabaram se envolvendo com aquilo. E aí o cartão, que era um cartão teoricamente normal, rotineiro, é um cartão que é suspeito, claro. É um cartão que alguém está levando vantagem. Aí o pênalti, que era um lance normal, já é visto de outra maneira. E por incrível que pareça, a gente tem que sempre pontuar, como você está pontuando, que é uma investigação. Eu acho que por ser uma investigação e essa história toda, a gente já olha para o lance e já começa a falar, nossa, mas ele não reclamou de maneira ostensiva? Essa reclamação tinha alguma lógica de reclamar desse jeito, tomar um amarelo e continuar? Realmente isso é muito ruim. Isso depõe contra jogos de futebol, depõe contra atletas, contra o esporte de maneira geral. E sempre fica essa situação, né? Porque o que se viu no ano passado, que foi aquela enorme máfia de tantos jogadores, né? De casos diferentes, mas que todos tentavam levar vantagem de alguma forma, ou direto ou indiretamente. E agora chega o nome de um atleta de altíssimo nível, de grande sucesso, e vai muito além do que a situação que, teoricamente, a gente poderia talvez imaginar para entender o lado do atleta, que eu acho que é um lado que não se compreende quem participa disso. Mas é o seguinte, atletas às vezes com um contrato mais modesto, jogam em pequenos clubes, ganham menos. Agora a gente está falando de um jogador que joga no Flamengo, muito bem remunerado, de altíssimo nível. Nível de seleção. Né? Então, como é o caso do Paquetá, né, que causa uma estranheza.